Bolsonaro usa a BIM paralela para proteger o filho das investigações sobre a rachadinha. Eleições nos Estados Unidos, atentado contra o comício de Trump, ajuda o republicano a intensificar o discurso de vítima do sistema. Governo federal anuncia o congelamento de 15 bilhões de reais do orçamento para cumprir a meta do arcabouço fiscal. Eu sou Afonso Bezerra e estou substituindo o Rodrigo Viana, que está em merecidas férias, e este é o seu já tradicional Tempero da Notícia. A família Bolsonaro é realmente muito unida. O ex-presidente Jair Bolsonaro usou a estrutura da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para tentar blindar o filho, o hoje senador Flávio Bolsonaro, das investigações sobre o caso das rachadinhas, em tempos quando ainda era deputado estadual lá no Rio de Janeiro. A suspeita de uso ilegal da agência para benefícios próprios e políticos da família Bolsonaro já estava em curso desde que foi descoberta a existência de um esquema de espionagem dentro do órgão, uma estrutura que espionava desafetos políticos do ex-presidente Bolsonaro, chamada de ABIN paralela. Essa conspiração para proteger o filho do presidente foi descoberta por causa de uma gravação guardada no computador do então diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, que hoje é deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro. A Polícia Federal encontrou este áudio durante as investigações da quarta fase da Operação Última Milha. Este áudio, que vazou na semana passada e foi divulgado no início da semana, revela que Jair Bolsonaro conversou sobre essa estratégia para blindar o próprio filho com Ramagem, o diretor da ABIN, com o então ministro do GSI, o Augusto Heleno, e com duas advogadas do Flávio. O objetivo dessa reunião seria retaliar servidores da Receita Federal que estavam investigando o caso das rachadinhas. Eles estavam juntos, tramando uma forma de blindar o senador e de perseguir servidores que estavam empenhados na resolução do crime, do suposto crime da rachadinha. Estavam maquinando também quem poderia conter a investigação e livrar Flávio de uma provável punição. Até o chefe da Receita Federal na época, segundo a Folha de São Paulo, chegou a visitar Flávio Bolsonaro para tratar das investigações em curso, a pedido do então presidente Jair Bolsonaro. E vocês devem recordar que Flávio Bolsonaro foi investigado por se apropriar de parte do salário dos funcionários do gabinete dele na época em que exercia o mandato de deputado estadual na Alerj, lá no Rio de Janeiro. A prática é crime. O Brasil, de fato, revelou com exclusividade que funcionários da Secretaria Executiva da Presidência da República, ou seja, gente muito próxima ao presidente Bolsonaro na época, se reuniram 8 dias depois dessa reunião do áudio com integrantes do SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados. Bolsonaro sugeriu, na reunião gravada por Ramagem, que o SERPRO deveria ser consultado nessa operação para resguardar Flávio Bolsonaro. Outra camada grave do áudio é um trecho em que Bolsonaro fala que o então governador do Rio, o Wilson Witzel, pediu uma indicação para o STF em troca de ajuda para proteger Flávio, nesse caso da rachadinha. Um grande esquema envolvendo gravações ilegais, uso da máquina pública para benefício próprio e tentativa de ocultar crimes. Bolsonaro ficou irritado após descobrir que Ramagem ainda tinha esse áudio da reunião. Chegou inclusive a cogitar o cancelamento da pré-candidatura de Ramagem à Prefeitura do Rio, mas voltou atrás após a articulação de Flávio Bolsonaro, que colocou panos quentes na questão, e Ramagem e Bolsonaro até posaram para uma foto durante um ato político no Rio, que confirmou a pré-candidatura do ex-diretor da ABIN. Agora, o clã Bolsonaro está com a orelha em pé, porque Ramagem prestou depoimento à PF durante 7 horas e ainda não se sabe o conteúdo completo desse depoimento, mas especula-se que ele tenha informações sensíveis sobre o uso da ABIN em favor de Bolsonaro e até das movimentações golpistas após as eleições de 2022. Agora, as eleições nos Estados Unidos. O atentado contra o comício de Donald Trump
deu uma espécie de calibrada no discurso do republicano, que agora vai insistir na tese de que ele é um perseguido pelos poderosos, uma espécie de vítima do sistema. O incidente reforçou ainda mais a pressão também pela desistência do presidente Joe Biden, pelo Partido Democrata. A tática da extrema-direita no mundo tem sido essa, de assumir essa personagem vitimizada, e Trump é um ícone dessa ascensão reacionária, do conservadorismo no mundo. E logo após o atentado, os trumpistas emplacaram uma narrativa de que o ex-presidente era uma espécie de herói, uma figura mitológica de bravura e resistência, uma narrativa que acabou funcionando. Uma tese, inclusive, referendada, sobretudo, pela fotografia feita imediatamente, logo após o ato, e pela postura de Trump, um pouco ensanguentado, conclamando os apoiadores a lutarem pela candidatura dele. Parecia uma cena ensaiada, afinal, tudo é muito suspeito no mundo de Trump. Na sequência, apostaram nas teorias da conspiração, de que o atentado foi elaborado por um complô contra o republicano e com uma influência de apoiadores do presidente Joe Biden. Usaram da famosa tática do pânico moral, a ideia de espalhar um medo generalizado na população, afirmando que uma força poderosa irá aniquilar as bases morais da sociedade. Um discurso terrível. Essa narrativa encontra eco nas angústias enfrentadas por uma classe média precarizada, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, e em parte também da União Europeia, um grupo que não se vê como classe trabalhadora e que tenta recuperar um tipo de privilégio que, na verdade, se perdeu com a crise do capitalismo e não com os ideais progressistas. Aqui no Brasil, essa narrativa ganhou eco entre os bolsonaristas, essa linha da direita nacional, entre outros grupos que mais se aproxima a Trump. O Trump compareceu à convenção do Partido Republicano com a orelha com curativo, com a orelha com curativo, acionando a memória do eleitor sobre o atentado. E ao longo da semana, os republicanos realizaram a convenção que confirmou o nome do Donald Trump na disputa pela presidência. Ele discursou pela primeira vez após o atentado, já na quinta-feira, na reta final. Havia expectativa de que ele adotasse um tom moderado e diferente do estilo dele, mas o roteiro manteve a essência trumpista. Ataques aos imigrantes, aos democratas. Ele até tentou falar em união do país, aproveitou também para relembrar do atentado na Pensilvânia, mas seguiu o script tradicional da direita estadunidense. Essa tentativa de moderação e de vitimização não esconde que Trump é um perigo à democracia no mundo. Ele segue com um discurso intransigente contra os imigrantes, contra os direitos das mulheres, contra o meio ambiente e com bandeiras ultraconservadoras. Isso ficou evidente na própria escolha do vice, o J.D. Vance, que trouxe um tom populista de reconstrução de uma aura perdida do Império estadunidense. Focou o discurso na classe média branca e nos ataques simulados aos barões de Wall Street. Já na convenção republicana, houve um apoio efusivo ao Estado de Israel, pedindo mais investimento na guerra contra a Palestina, o que revela o tom reacionário e violento da candidatura de Trump. Sem falar nos vários cartazes também pedindo deportação em massa dos imigrantes, um verdadeiro suco de ultraconservadorismo. E apesar desse uso da imagem da vítima, as pesquisas apontam que o atentado não alterou o desempenho eleitoral dos dois candidatos. A pesquisa divulgada pela Reuters mostra os dois candidatos empatados tecnicamente, com uma ligeira vantagem para o Donald Trump. Agora, essa pesquisa não alivia o contexto para Joe Biden. Antes do atentado, ele estava no foco da opinião pública, com a aptidão física dele para a disputa presidencial colocada em xeque. E depois do atentado, ele viu o centro da opinião pública girar para o adversário, sem colocar as ideias e os debates do Trump em avaliação. Inicialmente, Biden suspendeu os anúncios contra Trump e conclamou o povo a baixar a temperatura da polarização política. E terminou a semana se afastando dos trabalhos por causa da Covid-19. Ele está com sintomas leves, tocando tarefas mais administrativas e precisou suspender as agendas, o que deixa a imagem de fragilidade ainda mais em evidência. Biden, inclusive, passou a sofrer resistência
entre nomes fortes do Partido Democrata, exemplo de Barack Obama. O The New York Times trouxe que pessoas próximas ao presidente Biden afirmam que ele já está um pouco mais convencido a desistir da candidatura. O atentado no comício acende um alerta no campo progressista internacional. A vitória de Trump não é certa, mas é provável que ele vai trazer de volta a direita no centro da articulação internacional. Ele inspira uma prática política mais agressiva, destemida e que muitas vezes deixa de respeitar as regras da democracia. Vale lembrar que o 8 de janeiro aqui foi inspirado lá no 6 de janeiro dos Estados Unidos. Fica o alerta. Quem ficou sob pressão na última semana foi a comunicação da equipe econômica do governo. No jargão do marketing, uma mensagem que circulou muitas vezes nas redes sociais significa que ela viralizou, bombou. E se ela viralizou sem nenhum tipo de estímulo financeiro, significa que foi um desempenho orgânico, mérito do próprio conteúdo e da informação. Mas nem tudo é orgânico nas redes sociais. E gerou desconfiança o excesso de memes atacando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Logo após a aprovação da reforma tributária, pipocaram nas redes memes criticando um suposto aumento dos impostos e afirmando que Haddad era o ministro das taxas, principalmente por causa da taxa da blusinha, que tributa as negociações em lojas internacionais. Isso no contexto em que a população tem aprovado a agenda econômica do governo, concordado com as opiniões do presidente Lula sobre o Banco Central e quando o Congresso aprovou uma série de medidas que podem baratear o consumo de itens da cesta básica. Ficou nítido que o bolsonarismo ativo nas redes pegou a brecha do tema dos impostos para atacar o governo, que ficou pressionado para explicar que não vai aumentar impostos e nem sobrecarregar a classe trabalhadora. A resposta veio. A comunicação do Ministério da Fazenda bolou uma reação usando memes inspirados na animação Divertidamente para esclarecer a população sobre a reforma tributária. E além disso, parlamentares aliados do governo fizeram várias publicações nas redes defendendo o ministro Haddad, relembrando o histórico dele na educação e o desafio que ele está enfrentando agora na Fazenda. E já na reta final da semana, o mesmo ministro Haddad anunciou na quinta-feira o congelamento de 15 bilhões de reais para cumprir a meta do arcabouço fiscal. Os cortes devem atingir inicialmente o orçamento dos ministérios voltados para investimentos com salários e ações não obrigatórias. A ministra do Planejamento, a Simone Tebet, afirmou que esse corte não atingirá programas sociais e o Minha Casa Minha Vida. Esse anúncio ia ser feito na segunda-feira, no dia 22, mas o ministro antecipou e, segundo ele, para evitar especulações. O presidente Lula, em entrevista ao Jornal da Record, sinalizou que tem como meta o controle fiscal, mas que não deixará de fazer investimentos por causa disso. Ele reforçou essa tese durante discurso na Conferência das Pessoas com Deficiência. Para Lula, o país tem uma dívida histórica e que não pode tratar investimento em educação, saúde como gasto desnecessário. Escuta só. É importante a gente lembrar que o país ainda tem muitas dívidas sociais com o nosso povo, mas muitas dívidas é impagável. Eu brigo todo santo dia no governo, todo santo dia, porque toda vez que a gente vai discutir um assunto qualquer, sempre aparece um artigo no jornal, sempre aparece um artigo na revista, sempre aparece um comentarista na televisão para dizer, não, vai gastar muito, vai gastar muito, vai gastar com educação, vai gastar com saúde, vai gastar com transporte, vai gastar com reforma agrária, vai gastar com pessoa com deficiência. A pergunta que eu faço é o seguinte, quanto custou a esse país não cuidar das coisas certas no tempo certo? Essa tem sido a tônica do presidente e demonstra como até aquela ala do mercado que havia aderido a tal frente ampla já rompeu os laços de amizade e tenta impor ao governo a agenda do Estado mínimo, pressionando Haddad e toda a equipe econômica a colocar em prática uma agenda derrotada nas urnas. Então, na panela de pressão está a equipe econômica do governo.
Essa semana vamos de cafezinho duplo, um cafezinho para Adoniran Barbosa, que ficou eternizado, entre outras composições, pelo Samba Trem das 11. Pois é, Adoniran narrou muito bem o cotidiano da classe trabalhadora, descreveu as dificuldades, a pobreza, mas também a resistência, a luta dos trabalhadores. E uma dessas composições foi parar na capa do já extinto Notícias Populares, em 77, chamada Vou Pegar o Metrô. Essa letra, que nunca foi gravada por Adoniran, agora ganhou uma harmonia, uma melodia, e vai ser lançada por Eduardo Gondim, um dos parceiros de Adoniran, junto com o grupo João Rubinato. 42 anos depois da morte de Adoniran, uma letra encontra a sua melodia. Olha que interessante, é uma baita de homenagem ao sambista. Vou Pegar o Metrô será lançada dia 6 de agosto e conta a história de um rapaz que fica sem conseguir mentir para o patrão e para a namorada que o trem atrasou, porque agora tem a linha azul do metrô, mais rápida e sem atrasos. Interessante como Adoniran é um narrador das transformações da cidade. Por falar em narrador, o segundo cafezinho de hoje é uma homenagem póstuma ao jornalista Sérgio Cabral, que faleceu esta semana aos 87 anos por complicações do efizema pulmonar. Sérgio era um dos maiores incentivadores da cultura popular e do samba. Tinha uma sensibilidade para encontrar talentos, foi produtor de 2 discos de cartola, escreveu sobre Pixinguinha, Tom Jobim, Nara Leão e até escola de samba. Escreveu no Pasquim, lá nos anos 60, durante a ditadura, foi vereador do Rio e conselheiro do Tribunal de Contas. Era um daqueles intelectuais que vivem a cidade, que respira a cena local. Uma grande perda, então fica aqui o nosso cafezinho para o Adoniran Barbosa, para o Sérgio Cabral e para a memória do samba. Viva esses 2 ícones da cultura popular!